Freinet nasceu em 1896, na província de Gars, na França. Então ele veio de uma família de pastores, de rebanho, né, de ovelhas, aprendeu o ofício e na adolescência começou a se interessar pela docência. E essa vontade de se formar foi interrompida com a convocação para a Primeira Guerra Mundial. Com todos os pesares da guerra, ela acabou talvez permitindo que Freinet se tornasse quem ele foi. Porque ele foi ferido, né, por uma arma tóxica, na época era o gás mostarda. Os médicos disseram que ele não deveria ser professor, porque afinal de contas ser professor implica, até hoje, falar muito. E ele resolve ir para a sala de aula. E como ele não consegue falar por muito tempo, o Freinet ele se viu obrigado a lançar mão de estratégias no qual ele não precisasse falar, ou não precisasse falar tanto. E aí ele percebeu que fora da escola é onde a vida de fato acontecia. Então ele saía da sala de aula dele com as crianças, para que as crianças pudessem efetivamente conhecer a vila. E como aconteceu com outros educadores, e ainda acontece, né? Educadores que acabam não seguindo o sistema, de imediato esses educadores não são compreendidos, são vistos como subversivos. Então Freinet não foi compreendido, né? E foi desligado do sistema público de ensino. Nessa época ele já havia conhecido Elise, né? A Elise Freinet, que vai se tornar esposa, e eles se mudam junto para uma província próxima. E nessa província eles resolvem iniciar um projeto de escola. E curiosamente essa escola que ele monta, isso nós estamos em 1925 mais ou menos, essa escola começa a ter adeptos, não apenas as crianças e familiares que querem que as crianças estudem lá, mas outros professores, né? Professores da própria província, das províncias próximas, começam a se interessar por aquilo que o professor Freinet estava fazendo e começam a frequentar, né? E aí pessoas começam a se juntar a um movimento, que obviamente esse movimento só se estabiliza 40 anos mais tarde, né? Assim, um movimento que depois vai ser conhecido como movimento da escola moderna, né? Mas é um movimento contrário, vamos dizer assim, ao sistema de ensino estabelecido. É um movimento em que percebe-se que a escola, baseada num currículo pronto, um apelo excessivo à racionalidade das crianças, acaba justamente fazendo o contrário daquilo que se propõe, que é educar. O legado teórico que Freinet deixou para nós no final da vida. Durante mais de 40 anos, ele sempre esteve interessado em estar na escola. Ele nunca se preocupou em sistematizar o que ele estava fazendo. Ele escreveu sobre o que ele vai chamar de método natural, no qual ele acredita que as crianças aprendem por um desejo de aprender, não por uma imposição de alguém maior, de um adulto, de um professor. Ele escreveu isso ao longo da vida, né, de uma forma assistemática, né, sem uma metodologia hoje cientificamente aceita. E aí no final da vida, o próprio Freinet percebe então que seria importante ele deixar registrado o que seria a pedagogia Freinet, muito embora ele não a chame a própria pedagogia de pedagogia Freinet. O legado principal, ele vai chamar isso de bandeiras de luta, né? E um outro legado são as invariantes pedagógicas. Ele levantou ao longo da vida dele 3 bandeiras de luta. A primeira bandeira que ele levanta é abaixo a aula. Talvez por isso tenha sido entendido como subversivo, mas o que ele estava querendo chamar a atenção é que a aula, como ela é constituída até hoje, é um momento de interrupção da própria vida. Quando você tem uma aula planejada, organizada e sistematizada para qualquer pessoa, porque é isso um plano de aula, você não sabe quem são os alunos, mas a aula está preparada, você tem um roteiro, você tem o determinado conteúdo, uma sequência didática planejada, você tem avaliação para aquilo sem conhecer quem é a pessoa, você está criando um plano de aula estéreo. Então ele criou essa bandeira inicial de abaixo a aula. Vamos fazer o contrário, não vamos impor aos alunos, mas vamos permitir que os alunos explorem a vida, o mundo e quem sabe até os conteúdos. Uma frase muito forte do Freinet é que ele diz que quem inventou o trabalho em série não foi a indústria, foi a escola.
Ele disse que a indústria só copiou o que a escola já fazia, né? Que a produção seriada, todo mundo igual, uniformizado, mecanicamente decorando o mesmo poema, né? E ele não queria isso. E não querendo isso, ele abaixa a aula, né? Ele diz, não quero aula, eu quero alunos interessados, né? Mas nem todos vão estar interessados naquilo que eu tenho para ensinar nesse momento. Então, o meu trabalho como educador se torna mais difícil, mas ao mesmo tempo mais desafiante e interessante, né? A segunda bandeira, né, obviamente diretamente ligada a essa primeira, é abaixo, né, o termo que foi mais traduzido é manuais escolares, porque ele estava querendo dizer abaixo a apostila, abaixo ao livro didático, abaixo ao caderno do aluno. Então ele vai dizer assim, nós não precisamos de manuais escolares, nós precisamos sim olhar para os nossos alunos, e é esse olhar que vai permitir identificar o que, como cada um aprende, o que cada um quer aprender e como cada um aprende. E aí sim, tudo aquilo que teoricamente está bem edificado em diversas linhas de pensamento educacional, o Freinet ele consegue pôr em prática. E aí no fim da vida, ele percebeu, né, que deveria se ter menos alunos por professor, e aí ele levanta a última bandeira dele, 25 alunos por sala. Então essa última bandeira que ele levanta, falei para você, demonstra o quanto ele era um cara prático, né? Então não havia um estudo sistematizado para isso, ele não fez levantamentos, ele não usou nenhum tipo de metodologia científica, ele apenas percebeu que quanto mais alunos um professor tem para lidar, mais difícil fica de entender a subjetividade de cada um. E como legado teórico, ele vai sistematizar 30 invariantes pedagógicas, né? São frases sucintas, bem claras, a respeito da natureza da criança, das reações da criança e das técnicas de ensino. Só para citar uma, que talvez seja, que é a primeira, que talvez seja a invariante mais consistente e robusta e essencial para a educação, é a natureza da criança é a mesma do homem. Com isso ele chama a atenção de que, na verdade, nós todos somos movidos pelo desejo do próprio sucesso, né? E a escola, ela desenha o fracasso, né, quando ela, de alguma forma, ranqueia, né? Ranqueia individualmente, de 0 a 10, A, B ou C, né? E aí o aluno vai disputar vagas no vestibular, depois vagas no mercado de trabalho, ou seja, é tudo constituído de uma certa forma para uma disputa, né? E, no entanto, na verdade, a criança pequena e o adulto, a gente deveria estar preocupado em descobrir o que nós gostamos de fazer e que gostamos de ser. Ele gostava muito, e isso daí é muito praticado, que são os ateliês. Os ateliês, basicamente, hoje está popularizado na internet como DIY, faça você mesmo, mas basicamente era uma mesa, um espaço na escola cheio de materiais, né, de marcenaria, de serralheria, de artesanato, enfim, onde as crianças construíam coisas. Isso também foi uma das técnicas que o Freinet utilizou muito dentro das escolas. Outra técnica que ele usou, e que algumas escolas ainda mantêm, e que algumas estão até atualizando por conta das redes sociais, é a imprensa escolar. Ele entendia que para alguém aprender a escrever, não havia outro jeito senão escrevendo. Ele incentivava as crianças a escrever, e depois as crianças contavam para as outras crianças o que tinham escrito, e por fim, coletivamente e colaborativamente, as crianças se ajudavam a transformar o que foi escrito num texto gramaticalmente correto. Ao perceber que as crianças gostavam de escrever, gostavam de contar para os outros o que tinham escrito e gostavam até mesmo da prática de correção coletiva, ele resolveu transformar tudo isso que as crianças faziam numa sala de aula num pequeno jornalzinho para poder levar para outra sala de aula ou para outra escola. Isso é uma forma de interação com a própria comunidade, os pais, os responsáveis. Bom, então, para conhecer sobre Freinet, tem o livro da Marisa Del Ciopo, né, professora da PUC, que é Celestin Freinet, uma pedagogia de atividade e cooperação, e o livro da Rosa, né? A Rosa tem um nome longo, Rosa Maria Whittaker Ferreira Sampaio,
que é Freinet, Evolução Histórica e Atualidades. O livro foi escrito em 1987, mas ele ainda é atual porque a pedagogia Freinet, eu vou dizer assim, ela é sempre atual. Acho que uma obra interessante para o pessoal que quiser conhecer melhor o Freinet, não só os reflexos dele aqui no Brasil, mas também no Canadá, na Espanha. Em 2016, quando fez 50 anos do falecimento dele, e nós organizamos um livro que está disponível gratuitamente na internet, pode ser acessado no site da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. É uma revista da Unesp de Araraquara, foi publicado em 2017. Então lá tem alguns trabalhos mencionando as autoras que a gente falou aqui, a Rosa, a Marisa, mas tem trabalhos também do pessoal de outros países e outros pensadores aqui no Brasil que vem mantendo vivo a atualidade do pensamento Freinet. Então fica aí a dica aí de uma leitura bem recente, assim, bem atual.